Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um tema muito interessante. O templo do Espírito Santo de Deus tem que estar cheio. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria iniciar compartilhando com vocês a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para estar trazendo no vídeo de hoje, que se encontra em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 27, que nos diz assim: porei em vós o meu espírito e os farei, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O título do nosso vídeo de hoje, que é ser templo do Espírito Santo, mas ser um templo cheio do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que essa palavra é uma profecia que foi falada por Deus através da boca do profeta Ezequiel, assim como nós vemos também em todo o Velho Testamento, como por exemplo em Joel 2:28, que a palavra de Deus nos diz assim, que Deus derramaria sobre toda a carne do seu espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos teriam sonhos e os vossos jovens teriam visões. Então toda essa profecia é idêntica a essa que nós acabamos de ler e que se cumpriu, nós sabemos, no dia de Pentecostes, como nos fala lá em Atos 2. Mas voltando um pouquinho, nós sabemos também que o próprio Jesus Cristo, ao fazer sua obra redentora nesta terra, ele prometeu a nós que enviaria um Consolador, não nos deixaria órfãos, mas mandaria o seu Consolador para nos ensinar. É uma palavra tão extraordinária e linda, que eu amo muito, que se encontra em João, capítulo de número 14. Eu gosto muito dessa palavra. E eu vou até ler para vocês. A partir do 15, João 14, a partir do 15, diz assim: se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Nós, como templos do Espírito Santo de Deus. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tudo isso através do Espírito Santo de Deus. Deus agindo em nós através do seu Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 3:16 nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. Diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos ler o 17 também. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos afirma e reafirma que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Talvez possa ser confuso Deus habitar em nós. Talvez possa fazer uma confusão em sua mente. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, Ele habita em nós, gerando a plenitude de Deus na nossa vida. Através da nossa vida, nós testemunhamos do que Deus é real. A verdade que vem de Deus, testemunhando a existência de Deus, porque a ação do Espírito Santo em nós, que nós somos a habitação de Deus, mostra ao mundo a realidade, como Deus é real, como Deus transforma vidas, assim como Ele transformou a minha vida, assim como Ele transformou diversas vidas que você com certeza já ouviu falar. Resgatou do mundo das drogas, do crime, da prostituição e diversas outros tipos de histórias. Então isso tudo é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós.
E o tema desse vídeo é Templo do Espírito Santo. Templo, santuário do Espírito Santo. Mas nós não podemos ser qualquer templo. Devemos ser um templo cheio do Espírito Santo. Mas existem algumas primícias, alguns elementos essenciais para que o Espírito Santo possa habitar em nós. O Espírito Santo ele não habita em qualquer lugar. Você, como um ser humano, não vai querer morar num local mal cheiroso, sujo, em uma casa onde você chega, há aquele cheiro de podridão, de alimento podre, uma casa suja, desorganizada. E assim é o Espírito Santo de Deus. Ele não habita em qualquer lugar. Ele não habita onde há sujeira do pecado. Por isso nós devemos nos santificar constantemente. E esse é o primeiro elemento, santificação. Sem a santificação, ninguém verá a glória de Deus. E esse elemento é essencial para que nós possamos ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Em toda a história bíblica, em toda a história do povo de Deus, nós vemos desde o início, quando Deus resgata o seu povo do Egito, que Deus, Ele falava com o seu povo, falava com Moisés no tabernáculo. Então era um tabernáculo em tendas, que se movia por onde o povo ia. Então ali tinha a representação de Deus na Arca da Aliança. Depois nós temos a construção do templo de Deus por Salomão, que Davi desejou em seu coração, mas Deus não o permitiu. Salomão então constrói um templo glorioso para Deus. Depois nós temos então novamente a reconstrução do templo, porque o templo foi destruído após Nabucodonosor destruir e tocar fogo em Jerusalém. Então nós vemos ali em toda a história o templo que era habitado por Deus, mas não era qualquer templo, era um templo que tinha alguns preceitos que representavam o mundo espiritual. E hoje, no dia no qual nós estamos vivendo, nós vivemos na época da graça, em que nós, eu e você, somos o templo de Deus, somos a habitação de Deus, e Deus habita em nós. Só que existem alguns elementos, e o primeiro é santificação. É necessária a santificação para que Deus possa habitar em nós. A nossa vida como cristão, como ser humano, ela existe alguns quesitos que vai nos levar a praticar o desejo carnal. E com certeza é muito mais fácil eu praticar aquilo que a minha carne deseja do que eu praticar as coisas que agradam a Deus. Por exemplo, é muito mais fácil a minha carne desejar o pecado, a imoralidade sexual, do que eu desejar orar, ler a palavra de Deus e ir para a igreja. É tanto que o povo se corrompeu adorando a outros deuses, a exemplo do deus Baal. Por quê? Porque aquele culto feito àquele deus Baal, ele era eivado de imoralidade sexual. Era o culto da fertilidade, em que havia naquele meio relações imorais. Então esse era o culto. Ele tinha as relações com as prostitutas culturais. E aqui no contexto em que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo está escrevendo a um povo que estava centrado na cidade de Corinto, onde a imoralidade era muito presente. Então tudo, assim como foi o povo se corrompendo, adorando o deus Baal, no culto da fertilidade, aqui também estava presente essa prática, o culto com as prostitutas cultuais daquela época. Então Paulo vai escrever a Corinto, a igreja de Corinto, falando sobre o templo de Deus, o templo, o santuário de Deus que somos nós. E esse santuário de Deus deve ser cuidado. É tanto que, se nós formos ler mais à frente, aqui no capítulo de número 6, Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Porque quando eu peco contra outra pessoa, contra o meu irmão, eu estou praticando um pecado contra aquela vida. Mas quando eu pratico um pecado contra o meu corpo, no caso da imoralidade sexual, eu estou destruindo o templo de Deus.
E a consequência disso, como nós lemos aqui em 3,17, que o próprio Deus o destruirá, porque Deus é um Deus zeloso e Ele cuida do seu santuário. E nós devemos sim fazer a nossa parte, buscar a santificação. Como eu acabei de falar, o meu corpo ele deseja fazer aquilo que eu não devo fazer, mas aquilo que eu devo fazer, ele não quer fazer. Por exemplo, eu orar, não é todos os dias que eu tenho a vontade de orar. Eu sei que é necessário, mas não é todos os dias que eu estou com vontade de orar. Mas nem por isso eu deixo de orar, porque eu sei que é necessário. Porque se eu passar 2 dias sem ir para a igreja, eu já me sinto fraco. Eu sinto que eu estou muito suscetível ao pecado. Então, é necessário uma constância na santificação. A santificação não é simplesmente eu ir para um culto no domingo, haver um mover espiritual, todos for cheios naquele momento do Espírito Santo de Deus, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu estou morto. Eu não estou buscando a santificação, eu não estou buscando me aproximar de Deus. A intimidade com Deus é o nosso segundo elemento essencial para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sermos um tempo cheios do Espírito Santo de Deus. A intimidade com Deus. Essa busca, ela deve ser constante, ela deve ser diária. Como eu falei, mesmo sem vontade. Não é todos os dias que eu estou com vontade de orar. Não é todos os dias que eu estou com vontade de ler a palavra de Deus. Não é todos os dias que eu estou com vontade de ir para a igreja. Porque o meu corpo, ele vai contra a vontade do Espírito. Mas eu, sabendo que eu tenho a necessidade de alimentar o meu Espírito, o Espírito Santo que habita em mim para prevalecer sobre a carne, eu tenho que fazer o que é necessário, mesmo sem vontade. Está sem vontade de orar, se ajoelha e ora. Busca força em Deus. Deus, eu não estou conseguindo orar. Me ajuda, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós queremos enganar a Deus. Nós podemos enganar todos que estão à nossa volta, mas enganar a Deus é impossível, porque Ele conhece o profundo do nosso ser. Então, nós devemos sim buscar intimidade para ser santuário de Deus, porque essa busca é constante. O velho homem, ele tem que morrer diariamente, porque se eu deixar de alimentar o espiritual, logo a carne vai prevalecer, porque a carne ela não precisa ser alimentada, ela já é o que é, ela é pecaminosa, ela vai tender ao pecado. Agora, se eu deixo de alimentar o espiritual, eu deixo de orar, eu deixo de ler a palavra de Deus, eu deixo de buscar me santificar para Deus, com certeza a carne vai prevalecer e o meu desejo pelas coisas que desagradam a Deus vai prevalecer. E quando eu ver, talvez eu chegue a um ponto que eu não tenho mais força para sair dessa situação. E só pela misericórdia de Deus para nós sairmos. E o terceiro elemento, que é a consequência de tudo isso, de santificação, de intimidade, é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz permanecer cheios do Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que nos faz ser santuário de Deus, porque é a presença de Deus em nós. É o agir de Deus em nós, para que nós possamos sim provar e mostrar ao mundo a existência de Deus através da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus, o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque nós somos pecadores, somos tendenciosos ao pecado, e sem a presença nós não somos nada. Não existe eu dizer que eu vou conseguir vencer por mim mesmo, mas eu tenho que buscar aquele que pode me ajudar a vencer a vontade carnal, o desejo carnal. Eu não sei se você já está com a presença, mas ficou pelo menos algum tempo sem a presença. Se você ficar 1 minuto sem a presença de Deus, é algo catastrófico, é algo muito ruim. Ficar sem a presença de Deus é tristeza. Você ficar sem a presença de Deus é triste. Você se sente abatido, triste. Nada pode preencher a presença de Deus, porque eu e você fomos criados para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Eu e você fomos criados para ter a presença de Deus. E quando nós
estamos longe da presença de Deus, estamos longe do centro da vontade de Deus, é algo muito ruim. A tristeza toma conta do nosso coração. E não há nada que a gente possa buscar para preencher nada, absolutamente nada, a não ser a presença, a se achegar aos pés do Pai. Porque é um privilégio ser um santuário de Deus. Às vezes nós não conseguimos compreender o real significado, o valor que tem sermos o santuário, o templo de Deus. Que honra nós temos! O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o soberano, escolheu na sua soberania habitar em mim e em você, gerar dentro de nós, através do seu Espírito Santo, a sua essência, a sua imagem e semelhança. Existe um hino muito lindo, que diz assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então eu e você temos um valor. Não é à toa que nós somos santuário de Deus e devemos buscar todos os dias ser um templo de Deus cheios do Espírito Santo de Deus, porque só com Ele nós somos capazes de romper, de vencer o pecado, vencer o desejo da carne. Então esses são 3 pontos essenciais que nós aprendemos em sermos templos do Espírito Santo de Deus, ser um templo cheio do Espírito Santo de Deus. A santificação, porque Deus não vai habitar num lugar onde há sujeira, onde há o pecado. Intimidade, nós devemos buscar, como eu falei, a carne ela quer fazer aquilo que eu não devo fazer, aquilo que desagrada a Deus. Mas aquilo que eu devo fazer, ela me impede de fazer, ela vai botar dificuldades, ela vai me fazer procrastinar, ela vai me fazer querer deixar para depois, ela vai me fazer querer outras coisas que a minha carne julga mais importante. Mas entenda que mesmo sem querer, você deve buscar, orar, ler a palavra, se santificar para Deus. Tem dias que eu estou lendo a palavra e tenho um desejo ardente no meu coração de cada dia ler mais, estudar mais, orar. Quando eu estou orando, vontade de orar fervorosamente. Mas tem dias que isso não acontece. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou com preguiça mesmo de orar. Mas nem por isso eu vou deixar de orar, nem por isso eu vou deixar de ler a palavra, porque eu sei que é necessário. Porque se eu não fizer isso, eu não alimentar o meu espírito, a carne vai prevalecer e eu vou me afastar da presença de Deus. E eu sei que a presença de Deus é essencial na minha vida, e eu não quero mais ficar longe da presença de Deus. Sentir o cheiro suave e agradável da essência de Deus, sentir a alegria do Espírito Santo de Deus em meu coração. Então, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Não deixe de orar, não deixe de buscar a palavra só porque você está com vontade. Hoje eu não estou com vontade. Você não tem que fazer aquilo que você está com vontade. A carne, como eu falei, ela vai te levar a caminhos tortuosos. Mas aquilo que você deve fazer, ela vai te impedir a fazer. Ela vai fazer você procrastinar. Ela vai fazer você botar barreiras em fazer a vontade de Deus. Mas vença essas barreiras. Persevere, persista. Não desista daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Se fosse fácil, muito estariam na presença de Deus, mas não é. É um caminho longo, é um processo, é um caminho tortuoso, onde há pedras, onde há ataques, onde há flechas, mas que nós devemos vencer. Nós devemos perseverar com os olhos fixos em Jesus Cristo, porque só Ele pode nos promover a salvação, só Ele pode nos dar a vida eterna. Então persevere, mesmo sem vontade. Se você não está com vontade de orar hoje, ore mesmo assim, peça força a Deus. Se você não está com vontade de ler a palavra, leia, porque isso é necessário para você ser um templo cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário para você se santificar, é necessário para você ter a presença de Deus. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.